Agora, por que falar desses 7 hábitos? Eu tenho para mim, na verdade não é só uma crença minha, né? Muita gente tem essa crença de que o sucesso ele pode ser atingido por qualquer pessoa, desde que ela cultive os hábitos certos. Então, se você passar a cultivar hábitos das pessoas que atingiram o sucesso, sua chance de chegar lá passa a ser muito maior, na minha opinião. Então eu separei, de acordo com o livro ali do Tim Ferriss, algumas características que ele encontrou em grande parte das pessoas que ele entrevistou no livro Ferramentas dos Titãs. Para quem não sabe, esse livro, o Tim Ferriss fala que ele não pretendia publicar, mas ele fez uma série de entrevistas, viu pontos em comum e colocou ali, tem mais ou menos 3 páginas de cada pessoa que ele entrevistou, tem uma ou outra assim que ele julgou que tinha mais conteúdo interessante a ser passado, e ele colocou mais coisas. Mas tem ali Arnold Schwarzenegger, tem vários atores de Hollywood, o Anthony Robbins foi entrevistado por ele também, então tem muita gente. E dentre essas pessoas, muitas têm hábitos realmente parecidos. Então vou citar para vocês alguns deles aqui, 7 na verdade, para que você possa ver no final qual que você está seguindo, qual que você não tem, mas acha que pode ser interessante, porque vai trazer uma mudança na sua vida. A primeira coisa que o Tim Ferriss notou ali é que grande parte dessas pessoas, cerca de 80% de quem ele entrevistou mais ou menos, praticam algum tipo de meditação ou uma prática de atenção plena. Então, o que é isso? Algumas pessoas sentam e ficam meditando, outras pessoas fazem algum tipo de atividade para que eles foquem em uma coisa só. Então, vários ficam ouvindo uma música de maneira repetida até que eles tenham foco, vários depois de acordar fazem o exercício com foco em respiração, olhando o horizonte, alguma coisa nesse sentido. E eles falam que tem esse tipo de prática porque ela ajuda a focar mais no restante do dia. Eu hoje estou fazendo yoga. E eu comecei há pouco tempo, na verdade, a primeira aula foi em dezembro do ano passado, em janeiro mesmo, depois que eu voltei de Nova York, eu comecei a fazer, junto com a minha esposa, e é ótimo. E sempre no começo e no final da aula, a gente faz esse tipo de prática de atenção diária. A gente está fazendo aula 3 vezes na semana, fora o tempo que a gente faz ali, sem ser com a professora, sozinhos. E tem ajudado realmente a focar, a ter mais foco nas coisas que eu quero fazer. Embora eu possa falar que eu nunca tive muito problema em estabelecer foco. Até uma coisa que as pessoas que convivem comigo às vezes reclamavam, que quando eu queria fazer uma coisa eu apagava para tudo que estava em volta. Então eu sempre tive facilidade com isso. Mas acho que uma maneira interessante de começar para quem gosta de yoga, esse tipo de prática, faça meditação, ou para quem tem dificuldade nisso, tente pegar essa questão de ouvir uma música repetidamente até focar no que você tem que fazer. Uma segunda coisa interessante é que várias das pessoas que o Tim Ferriss entrevistou no livro, e hoje em dia eu também convivo com muita gente que faz isso, não tomam café da manhã ou, na verdade, fazem jejuns intermitentes, que é uma coisa que ficou até na moda recentemente, porque dizem que isso também aumenta o foco e a produtividade. Eu faço um tipo de alimentação baixa em carboidratos e de vez em quando faço esses jejuns de maneira muito natural. Então fico cerca de 12 a 16 horas sem comer. Quando eu descobri essa prática de jejum, o máximo que eu fiz ali foi de 48 horas e acredita, eu não fiquei sofrendo por conta disso, porque como eu faço uma alimentação que é mais baixa em carboidratos, é toda uma questão do carboidrato disparar a insulina tira ali, remove o excesso de açúcar do sangue, vai te dar fome depois, eu não sentia fome. Tá? É um assunto um pouco mais complexo, eu vou encurtar essa parte. Mas a grande questão é que a primeira vez que eu fiz jejum, a minha esposa já fazia, eu senti uma produtividade muito maior. Eu sentei na frente do computador, na época eu não tinha um canal no YouTube, eu tinha o blog Você Mais Rico, sentei para escrever, eu escrevi muito, muito assim, e sem dispersar a minha atenção. E no final do dia eu comentei com ela, nossa, hoje eu trabalhei muito bem, foi realmente quase uma máquina ali, não parei para nada. Ela falou, pois é, você está fazendo jejum. Eu falei, ela falou, não queria te avisar para não te dar um viés, de você achar que aquilo ia acontecer, um tipo de efeito placebo, algo nesse sentido. Mas é normal as pessoas que começam a fazer jejum intermitente notarem um aumento de produtividade grande nas atividades que elas vão fazer. Eu até falei com ela que foi como se tivessem tirado um véu, assim. Então hoje, quando eu necessito de mais foco do que eu já tenho normalmente, essa questão de fazer um jejum ajuda. Se a gente for pegar uma explicação biológica, o próprio fato de quando a gente comer alguma coisa, o corpo está preocupado com a digestão e gastar muito mais energia disso, acaba tirando um pouco mais de foco de outras áreas. Então, quando você não está preocupado com isso, você fica mais ativo e mais focado. Indo para o reino animal, se você for olhar um leão, o leão, depois que ele come, ele não fica produtivo, ele fica dormindo. Quando que ele vai realmente estar ativo? Quando ele está em jejum. Então são apenas alguns paralelos para vocês verem que não é uma teoria furada da minha cabeça. Ela tem algum sentido. O terceiro hábito que ele identificou é que todas as pessoas entrevistadas ou têm um negócio ou já tiveram um negócio. E até por isso, acho que todos eram milionários e tinha alguns bilionários entrevistados.
ter um negócio é muito interessante, ainda mais se você pega um negócio escalável, né, onde você tem uma base e pode vender para cada vez mais gente o seu produto ou o seu serviço, porque você vai ter muito mais resultado do que trabalhando para outra pessoa. Então isso vai te dar mais possibilidades. E por mais que no começo de um negócio seja normal que o empreendedor ele gaste muito tempo e não consiga fazer mais nada da vida dele, então essa questão de ter uma vida equilibrada, isso vem depois que o seu negócio dá certo, porque enquanto não dá certo, você não tem equilíbrio algum. Você vai ter um desequilíbrio dinâmico durante alguns anos, ali tendo que fazer tudo, para depois colher os benefícios e poder viver uma vida mais plena, vamos colocar dessa maneira. Então todas as pessoas passaram por esse ciclo, mas o negócio foi fundamental para que eles atingissem um nível de riqueza mais alto e pudessem também focar em outras áreas, se desenvolver de outras maneiras. Então esse é um hábito muito interessante, né? Comece a ter um negócio. Quando eu digo negócio, não é nenhuma empresa ainda, né? Muitos empreendedores ainda não são empresários, não formalizaram. Então só estão começando a gerar uma renda extra, e é importante fazer isso, na minha opinião, tá? Porque você pode descobrir nessa renda extra uma ocupação na qual você é muito bom, que as pessoas gostem ali do resultado, estejam dispostas a pagar por aquilo, e com o tempo essa renda extra pode ofuscar a sua renda principal e se tornar uma atividade muito prazerosa e muito interessante do ponto de vista financeiro. Então todos tiveram ou têm um negócio. O quarto hábito seria colocar o dinheiro para trabalhar por você. Então isso é muito interessante, né? E não só pessoas que já atingiram essa questão, quase sempre a gente correlaciona sucesso com dinheiro, fazem isso, como pessoas que querem chegar lá também têm que fazer. Eu acho até que é um erro muito comum do brasileiro pensar o seguinte, né? Que investimento é coisa de rico, quando na verdade a crença é oposta, né? Você não tem que ser rico para investir, mas você tem que investir para um dia ser rico. E para ser rico de maneira mais perene também, alguma coisa que dure durante mais tempo, porque você pode abrir um negócio, ganhar muito dinheiro com ele, mas de repente você ganha dinheiro porque você pegou um ciclo econômico favorável para aquela atividade. Aí vem uma crise, o seu negócio quebra e você volta a ficar pobre. A não ser que você tenha feito o quê? Aprendido a investir o seu dinheiro para ter mais segurança, aí quando uma crise vier, você não vai depender apenas do seu negócio, porque você vai ter mais uma fonte de renda vindo daquele capital que você juntou durante o seu período de investimento. Então, invariavelmente, né, se você quer atingir um sucesso duradouro, você vai ter que aprender a investir o seu dinheiro, vai ter que colocar ele para trabalhar por você tão duro quanto você trabalhou por ele. Essa é uma maneira fantástica de gerar renda extra, né, como eu já falei, que eu acho que é um negócio importante, para ter mais segurança financeira, e segurança financeira vai se traduzir em segurança na sua vida também. Apenas o fato de você ter que se preocupar menos com dinheiro vai te trazer mais sucesso e tranquilidade ao longo do tempo. O quinto hábito das pessoas de sucesso seria a prática de, ao invés de tentar corrigir pontos falhos onde elas são mais fracas, elas preferem gastar o tempo maximizando seus pontos fortes. E nem sempre um ponto forte específico, né? Tem gente que vai ser o melhor em alguma área muito específica, mas tem vários que não conseguem ser os melhores em alguma área. Então o que eles fazem? Eles se tornam muito bons em atividades que possam ser unidas e transformar esse pessoal em um grande expoente, né, porque eles dominam mais de uma coisa. Então eu gosto de fazer uma analogia com a história de uma competição para ver quem era o rei dos animais. E nessa competição a gente tinha o leão competindo, o tubarão, a águia e o pato. E o pato era o grande azarão na competição, né? Ninguém viu o pato como um favorito para ser o mais completo ali dos animais, mas a competição envolvia uma prova de corrida, uma prova de natação e uma prova de voo, e era por pontos corridos. Então na prova de corrida, o leão chegou em primeiro, o pato chegou aos trancos e barrancos ali correndo, ficou em segundo, a águia ficou em terceiro e o tubarão não completou. Ele foi excluído ali da prova porque ele não teve condições de participar. Depois teve uma prova de natação. O tubarão chegou em primeiro, o pato chegou em segundo, o leão em terceiro, quase se afogando, e a águia não conseguiu fazer a prova de natação, não conseguiu nadar. E por último, teve uma prova de voo, onde a águia saiu muito na frente, né, chegou em primeiro disparado, o pato chegou em segundo, e tanto o leão quanto o tubarão não conseguiram completar. Então depois, no campeonato por pontos corridos, o pato acabou sendo eleito como o rei dos animais, porque ele conseguia fazer tudo, ele não era o melhor em nada, mas ele era bom nas coisas que ele fazia, né? Muito bom em algumas, e por isso ele conseguiu se tornar um expoente. Então pense, usando esse exemplo do pato, no que você pode focar para se tornar nem sempre o melhor, mas muito bom naquela área, em conjunto com outra coisa que você é muito bom, para se destacar da massa das pessoas. Pegando meu exemplo pessoal, eu não sou a pessoa que mais sabe sobre investimentos e economia que tem aqui na internet. Tem gente que tem mais conhecimento do que eu. Também não sou a pessoa que lê mais livros e expõe conteúdo de livros aqui pelo canal do YouTube ou no Instagram.
e eu também não sou a pessoa que entende mais de marketing digital. Então nessas 3 áreas tem muita gente que está acima de mim, mas por ter essas 3 habilidades e conseguir combinar, eu acabo me destacando em certas esferas. Então, mesmo que você não seja o melhor específico em alguma coisa, pense novamente, né, no que você pode focar para maximizar seus pontos fortes e ficar entre os melhores. E unindo mais de um ponto forte, você pode vir se destacar bastante. O 6º hábito, é uma coisa que eu concordo absolutamente, é a questão do foco no aprendizado constante. Essas pessoas de sucesso sabem que no mundo em constante transformação, a habilidade mais importante que você pode ter é a questão de não parar de aprender. Na verdade, o aprender é aprender sozinho muitas vezes. Então você pegar um livro, ler e absorver o conhecimento. Você fazer um curso, muitas vezes um curso EAD à distância, que é o que está crescendo mais hoje em dia, e absorver aquele conhecimento. Então, quanto mais facilidade e mais empenho você tiver em adquirir mais conhecimentos, melhor adaptado você vai estar ao mundo em constante evolução. Então, hoje, né, o que você sabe não é mais suficiente para te levar até um próximo patamar. O que você sabe já te trouxe até aqui. Para você ir adiante, você tem que aprender mais. E essas pessoas têm esse foco no aprendizado e buscam também, né, como vários têm negócios, se cercar de pessoas, contratar pessoas que têm o mesmo tipo de foco. E o último hábito é a crença de que o fracasso ele é temporário, ele não é duradouro. Se a gente for pegar dentro das pessoas que o Tim Ferriss entrevistou, mas também pegando o arsenal de biografias que eu já li, né, de muita gente interessante, você vai ver que nunca há uma escalada linear, né, da pessoa estar aqui, ela querer chegar num certo ponto, que ela julga que é o patamar para ela atingir o sucesso, e o negócio ser retinho assim. Não, ela vai ter uma série de tropeços, ela vai muitas vezes receber nãos no meio do caminho. Os próprios fundadores do Google, eles tiveram o trabalho de apresentar a ideia durante 300 reuniões até conseguir um financiador para o projeto. Depois muita gente embarcou, mas até surgir o primeiro sim, foram 300 nãos. Pensa em quantas pessoas teriam desistido no meio do caminho. Então essa acho que é a crença mais interessante de todas, você pegar e ver que todas as pessoas que hoje atingiram esse patamar que a gente julga assim, que é insano, né? Muitas vezes, nossa, como é que as pessoas conseguiram construir tantas fortunas ou fazer uma coisa desse tamanho em apenas uma vida, elas passaram por percalço no meio do caminho. Só que elas tinham essa crença de que aquilo era temporário. Então todo o fracasso que você enfrentar hoje, busque pensar dessa maneira também, que é só mais um passo, mais um pequeno obstáculo rumo ao sucesso futuro.